Muito bem, pessoal. Continuando nesta segunda aula sobre riscos químicos ou agentes químicos, estaremos enfatizando nessa aula como buscar informações para nós definirmos se um agente químico é um risco. Nós vimos na aula passada que nós temos cerca de 91 milhões de substâncias ou de agentes químicos cadastrados no CAS. E nós precisamos, diante de uma exposição do trabalhador, da exposição de uma população, de uma exposição de um meio ambiente a um determinado agente, definir se há um risco à saúde desse trabalhador, se há um risco à população, se há um risco ao meio ambiente. E como a gente vai buscar essa informação? Nós temos que buscar essas informações nas várias fontes de informação sobre agentes químicos disponíveis. Então, nós temos vários sites, nós temos a FISPIC, nós temos a CGIH, enfim, nós temos várias fontes de informação sobre esses agentes químicos. E é por aí que nós vamos definir se há um risco para o trabalhador e se há um risco, como atuar para protegê-lo. Então, como dissemos, hoje temos cerca de 91 milhões de agentes químicos cadastrados na base de dados do CAS. Nós vimos que o CAS, na aula passada, é um instituto ligado à American Chemical Society, a Sociedade Americana de Química, e CAS significa Chemical Abstract Service, ou seja, serviço de informação sobre agentes químicos. E como que a gente vai saber então se esse agente é um risco à saúde, é um risco ao trabalhador? Mas muitos de vocês vão perguntar, não é só olhar na NR15 se há insalubridade ou não? Para responder essa pergunta, é preciso que vocês tenham visto uma das primeiras aulas, que é a introdução aos riscos ambientais. Lá nessa aula, a gente fala sobre essa diferença aqui, do que é um agente insalubre, que faz mal à saúde. O termo insalubre quer dizer faz mal à saúde. Lá no dicionário Aurélio está escrito assim o que é insalubre. Não é salubre, é doentio, é prejudicial à saúde. Portanto, tudo que é prejudicial à saúde é insalubre. O que diferencia do conceito da NR15, que muita gente confunde esse termo. Tal substância é insalubre, e aí remete logo à NR15. A NR15 não diz o que é insalubre. A NR15 diz o que tem direito ao adicional de insalubridade. Então, na NR15 estão definidos os agentes que dão direito ao trabalhador de receber um adicional de insalubridade, uma remuneração extra por se expor àquele agente. Porém, ela não define o que é salubre ou não ao ser humano, ou seja, não define o que faz mal e o que não faz mal ao trabalhador. Ela apenas define quais as substâncias ou quais os riscos que dão direito ao adicional. Então é preciso que isso fique bem claro. Nem tudo que é insalubre, ou seja, que faz mal à saúde do trabalhador, dá direito ao adicional de insalubridade. Isso nós vamos ver alguns exemplos. Então, nem todo agente insalubre, ou seja, nem todo agente nocivo à saúde, faz jus ao adicional de insalubridade. Então, o que a NR15 traz não são os agentes que fazem mal à saúde, são os agentes mais conhecidos como nocivos à saúde, mas tem agente que faz mal à saúde e que não está lá na NR15, portanto, não faz direito ao adicional de insalubridade. Isso é preciso ficar bem claro para todos vocês.
Então, um exemplo que a gente usou lá naquela aula, e vamos repetir aqui, é o exemplo desses venenos muito usados em casa, que são a base de piretrinas e piretroides. Então, pegamos aqui, por exemplo, o Baygon, que está piretrina e piretroide, o SBP, piretrinas e piretroides, o RAID, piretrinas e piretroide. Vejam, são venenos que têm uma toxicidade realmente menor ao ser humano do que outros inseticidas. Porém, não dá para dizer que eles não fazem mal nenhum à saúde do ser humano. Vejam, muitos dos inseticidas piretroides ou piretrinas estão classificados na classe toxicológica 2, 3 e 4. Desde pouco tóxico até muito tóxico. Aqui significa que 50% dos ratos de um laboratório morrem com essa dose. Se você pegar 100 ratos de laboratório e der essa dose, 50% deles, ou seja, 50 ratos, vão morrer. Então, DL50 significa dose letal de 50 ratos. E, no entanto, se você procurar lá na NR15 piretrinas e piretroides, você não vai achar. Isso significa que as piretrinas e piretroides não fazem mal nenhum à saúde do trabalhador? Não, não é verdade. Ele não faz jus ao adicional de insalubridade. Ou seja, você não precisa pagar um extra ao trabalhador que se expõe a esse tipo de inseticida. Porém, isso não quer dizer que ele não seja um agente insalubre no termo de fazer mal à saúde. Aqui nós vamos dar uma pequena aula de informática só para que vocês possam aprender a usar uma ferramenta que nós vamos usar da agora para frente e que às vezes muitos de vocês não sabem. Existem alguns atalhos do Windows conhecidos, tipo Ctrl+C, que é copiar. Então, muitos aí conhecem já que é copiar algum texto. Ctrl+P, quando você aperta a tecla Ctrl mais o P, significa Ctrl imprimir, print em inglês. Então, qualquer coisa que você queira imprimir, basta você apertar Ctrl+P, que você vai abrir já o comando da impressora. Mas o que eu quero que vocês aprendam a usar é o Ctrl+F. Ctrl+F significa Ctrl Find. Find em inglês significa procurar, buscar. Então, eu quero que vocês aprendam esse comando, Ctrl+F, para quem já conhece muito bem, para quem não conhecia, então agora passa a conhecer, porque nós vamos usar esse comando agora para avaliar a NR15 na internet. Eu vou mostrar para vocês no Internet Explorer e no Google Chrome. Por que eu não vou usar o Firefox? Porque nós vamos mostrar para vocês que esses dois navegadores têm uma ferramenta de tradução do inglês para o português que o Firefox não está permitindo ainda. Pelo menos por enquanto, nós não temos essa ferramenta, porque na verdade a ferramenta é do Google Chrome, é do Google. Só que você tem como instalar a barra de ferramentas do Chrome, do Google, no Internet Explorer. Então vamos aqui dar uma navegada nos dois navegadores usando a tecla Ctrl+F na NR15. Muito bem. Aqui nós estamos no navegador Chrome e estamos na NR15, lá no site do Ministério do Trabalho. Portal ministériodotrabalho.gov.br, enfim, a NR15 lá no Ministério do Trabalho. Se vocês tiverem a NR15 também em PDF, se vocês apertarem Ctrl+F, vai funcionar do mesmo jeito. Muito bem, eu vou dar Ctrl+F. Olha o que apareceu, essa janelinha aqui em cima, que é a janelinha de busca. Vou abrir agora o Internet Explorer. Vejam aqui o Internet Explorer. Nós estamos no Internet Explorer. Vou dar Ctrl+F. Ctrl+F.
apareceu essa janela aqui. E nessa janela você vai pesquisar o que você quiser dentro do documento. Então vamos botar aqui, por exemplo, chumbo. Vejam, ele já buscou a primeira palavra chumbo lá na tabela do anexo 11. Se você der a setinha, ele vai procurar mais. Chumbo novamente. Chumbo novamente. Enfim, ele vai procurar em todo o documento com o atalho Ctrl F e passando na setinha, ele vai procurar em todo o texto todas as palavras chumbo. Vamos olhar no Google Chrome. Eu escrevo aqui a palavra chumbo. Veja que ele já buscou também lá na tabela. E está me dizendo que tem 17 palavras chumbo no documento. Palavra 2, chumbo. E assim por diante. Você vai descendo e achando todos os chumbos. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós vamos procurar agora, então, piretrina. Olha o que aconteceu. 0. Não tem essa palavra piretrina. Vamos tentar procurar então piretroide. Também está avisando que não tem piretrina e piretroide na NR15. Vamos usar o navegador Internet Explorer. Vamos escrever lá piretrina. Ele avisou que não tem a palavra nesse texto. Piretroide. Mais uma vez ele avisa que não tem essa palavra em nenhuma parte da NR15. Este é um atalho Ctrl F para que vocês possam buscar mais facilmente algum agente que vocês queiram procurar. Vamos procurar, por exemplo, asbesto. Olha lá, já achou asbesto. Então, seguindo com a setinha, você vai encontrar todos os asbestos do texto. Muito bem. Por enquanto a gente não vai usar a ferramenta em inglês, nós vamos usar agora mesmo, mas eu quero que vocês utilizem para essa nossa aula ou o navegador Chrome ou o navegador Internet Explorer. Se vocês optarem por usar o Internet Explorer, eu peço a vocês que baixem a barra de ferramenta do Google. Nesse site aqui, ó. Você pode botar lá, buscar, procurar Google barra de ferramenta. E aí você vem aqui e vai fazer o download da barra de ferramentas do Google. Quando você fizer o download e instalar no seu Internet Explorer, você vai instalar essa barrinha aqui, ó. Tá vendo aqui a barrinha do Google? Muito bem. Essa barrinha do Google vai nos ajudar a fazer traduções de páginas em inglês automaticamente. E nós vamos utilizar isso. Então, quem tiver Google Chrome não precisa, porque ele já vai fazer isso automático. Quem optar pelo Internet Explorer, por favor, baixe a barra de ferramentas do Google para que a gente possa continuar com a aula. Muito bem, então a gente viu, baseado nessa ferramenta Ctrl F, que a gente procurou piretrina e piretroide e não achamos nenhuma palavra dessa na NR15. Muito bem, vamos voltar aqui o slide um pouquinho e vamos pegar aqui o tipo de piretrina e piretroide de cada veneno desse. Por exemplo, o Baygon, a piretrina e piretroide que tem lá é a paletrina, difenotrina, no caso do SPP, imitropina, permetrina, enfim. O RAID, nós temos paletrina, semelhante ao Baygon, temos a cipermetrina.
Vamos pegar a cipermetrina como exemplo e vamos buscar ver se essa cipermetrina, que é um piretroide, ver se ele tem algum efeito sobre o ser humano. Então vamos para a internet. Vamos botar aqui na internet cipermetrina. Olha aqui, nós temos cipermetrina em grande volume para usar como inseticidas no meio rural. Então não é só o caseiro que usa cipermetrina. Aqui, ó, vamos lá. Cipermetrina é uma substância do grupo dos piretroides. Classificação toxicológica nível 2. Vamos olhar aquele slide. Nível 2, muito tóxico. Mata 50% dos ratos com uma dose de 50 a 500 miligramas por quilo de peso. Então, não é uma substância que não faça mal nenhum ao ser humano. Vamos voltar lá. Vamos pegar a cipermetrina na Wikipédia. E aqui nós vamos começar a ver a ferramenta de tradução. A cipermetrina na Wikipédia brasileira, veja que tem pouca informação. Só está dizendo que é uma substância do grupo dos piretroides, classe toxicológica nível 2, altamente tóxico. E aqui a fórmula. Agora, nós já aprendemos que toda substância tem um número no CAS. Vamos voltar e procurar aqui cipermetrina e vamos botar CAS. E aqui está, nós já achamos um lugar aqui que tem o número do CAS da cipermetrina. E agora, com esse número, a gente vai buscar aquele site que a gente começou a falar lá na primeira aula, que é o Common Chemistry. Está lá, Common Chemistry, que é um site do CAS para substâncias mais utilizadas. E aqui no Common Chemistry, tá vendo que está em inglês? Tudo em inglês. Olha como é fácil você ter no Google Chrome traduzir isso. Tá vendo esse símbolozinho aqui à direita? Veja que o meu mouse está aqui no cantinho direito, à direita, no alto. Veja que tem esse símbolozinho aqui, perto da estrelinha. Eu vou clicar, ele vai perguntar, deseja traduzir essa página? Você traduzir. E ele está traduzindo a página. Muito bem, traduziu. Bem-vindo ao Common Química, um serviço do Chemical Abstract Service. Se você passar o mouse e segurar, ele vai mostrar o inglês, o texto em inglês. Enfim. Mas está aí. Agora vamos pegar o número do CAS da substância que nós pegamos, que é a cipermetrina, e vamos jogar aqui. Buscar, procurar por esse número. Pesquisa. Olha o que ele achou. É essa substância aqui, o nome científico dela. Ou todos os nomes de compostos, de venenos no mercado que tem essa substância, a cipermetrina. E lá embaixo, nós vamos encontrar um link para a Wikipédia em inglês. Então, o que nós fizemos? Vamos voltar para não ter dúvida. Nós fomos na página inicial do Common Chemistry. O Common Chemistry, eu disse para vocês, é um site do CAS para substâncias mais utilizadas. São cerca de 8.000, só 7.900 substâncias químicas. A gente acha o CAS da substância e joga aqui. Aí mande buscar. Buscar. E ele já apresentou vários produtos que tem no mercado que tem cipermetrina na sua fórmula. Aqui está a fórmula estrutural da cipermetrina. E aqui um link para a Wikipédia em inglês. Vamos clicar. Vejam como
a cipermetrina em inglês tem uma Wikipédia muito mais completa do que a que está em português. Então vamos pegar a Wikipédia em português. Vejam, essa aqui é a Wikipédia sobre cipermetrina em português. Vejam que traz muito pouco. Já a Wikipédia em inglês traz uma informação bem maior. E você pode vir aqui de novo, naquele símbolozinho, e pedir para traduzir a página. E aí traduziu. Vejam, a cipermetrina é um peretróide sintético usado. É claro que a tradução não é 100%, mas dá para você ter uma noção. Né? Usado em aplicações agrícolas. E aqui, exposição humana. Vamos ver se faz mal para o trabalhador? A exposição excessiva pode causar náusea, dor de cabeça, fraqueza muscular, salivação, dificuldade respiratórias e convulsões. Ora, se uma substância tem classificação toxicológica 2 e causa náusea, dor de cabeça, fraqueza muscular, salivação, dificuldade respiratória e convulsão, não é insalubre? Vejam, mais uma vez, insalubre quer dizer fazer mal à saúde e não adicional de insalubridade. Nós não estamos falando de adicional de insalubridade, nós estamos falando de fazer mal à saúde. A cipermetrina, ela faz mal à saúde, tem classificação toxicológica 2, pode ter esses efeitos. E se vocês procurarem mais uma vez, vamos lá na NR15, vamos dar Ctrl F e vamos procurar cipermetrina na NR15. Vejam que eu começo a digitar e já avisa que não tem essa palavra na NR15. Portanto, a cipermetrina, um componente do RAID e de vários outros inseticidas usados aí na agricultura, pode fazer mal sim à saúde do trabalhador e não dá direito ao adicional de insalubridade. Portanto, é uma substância insalubre em termos de fazer mal à saúde, mas não insalubre em termos de NR15, em termos de adicional. Isso é muito importante ficar claro para vocês. Então, a cipermetrina é uma substância tóxica. Vamos ver aqui, num portal que nós vamos aprender mais para frente, no eChain Portal, que é o maior portal de busca de agentes químicos. Então, aqui no eChain Portal, vejam, eChain Portal, nós vamos botar o número do CAS da cipermetrina. Muito bem, olha aqui o que apareceu quando eu busquei cipermetrina pelo número do CAS. Então aqui aparece vários links, porque o eChain Portal busca em várias fontes de informação. Vejam que tem muitas informações aqui sobre cipermetrina. Vamos pegar esse tópico aqui que diz que tem 8 e vamos clicar nele. E aqui ele traz as várias fontes que falam sobre cipermetrina. Nós vamos ver que uma fonte importante é o InChain. Vamos clicar aqui na fonte do InChain. Muito bem. Estamos aqui no IPCS InChain. E vamos clicar aqui nesse primeiro, cipermetrina. Aí vem um resumo enorme sobre cipermetrina. Todas as informações sobre a cipermetrina. Olha, um documento extenso que tem aqui no InChain. Vamos pedir para traduzir. Traduzir. A página foi traduzida. E eu vou mostrar para vocês aqui o item 9.4. Vamos lá no item 9.4. Olha, toxicologia no item 7. O item 9 é efeitos clínicos. Quais são os efeitos da cipermetrina no ser humano? Se você ingerir, se você inalar, se você expor a pele, se tiver contato com o olho.
E vamos aqui no item 9.4. Descrição sistemática dos efeitos clínicos. No aparelho cardiovascular, não tem dados. No respiratório, pacientes que inalam, ficam expostos e experimentam falta de ar, tosse e congestão no momento da exposição. A inalação pulmonar pode causar pneumonite por hipersensibilidade e edema pulmonar. Ora, não há dúvida de que a cipermetrina é um agente insalubre, é um agente tóxico. Portanto, faz mal à saúde. Mas, como não está na NR15, nós já procuramos e vimos que não tem, ele não dá direito ao adicional de insalubridade, o que é diferente de ser insalubre ou fazer mal à saúde. Então, por isso, não basta apenas procurar a substância na NR15 para ver se ela faz mal. Vocês têm que aprofundar mais para ter noção se o seu trabalhador está exposto a alguma substância insalubre nos termos de fazer mal à saúde. Muito bem, e precisa ficar claro que nós pegamos a cipermetrina apenas como um exemplo. Ela é um piretroide. Isso não quer dizer que o RAID, por ter cipermetrina, seja mais tóxico que o SBP ou o Baygon. Na verdade, são piretroides diferentes. Se a gente for olhar aqui, o Baygon tem paletrina, o SBP tem permetrina, e se vocês forem procurar, vocês vão encontrar também que esses agentes também têm algum efeito sobre a saúde. Então, aqui precisa ficar bem claro a seguinte situação. Como nós vimos nos agentes físicos, a capacidade de um agente ser nocivo à saúde, ou seja, fazer mal à saúde, ela depende não só do tipo de agente, mas depende da intensidade do agente. Vamos lembrar aqui, por exemplo, do frio ou do calor. Não basta estar frio ou estar quente o ambiente. Depende também da intensidade, o quanto está quente, o quanto está frio. E lembrem que também depende do tempo que o trabalhador fica exposto àquele agente frio ou calor. Aqui nos agentes químicos também é a mesma coisa. Nós vimos aí a cipermetrina. Ora, aqui depende da intensidade do agente, no caso da concentração do agente no ambiente. Ou seja, quanto a pessoa ficou exposta a esse agente cipermetrina. É claro que aqueles efeitos tóxicos que nós vimos lá, ele depende do quanto a pessoa se expôs a esse piretroide. Ou seja, depende da concentração do agente. Além disso, depende do tempo que esse trabalhador ficou exposto a esse agente. É claro que o uso comum do RAID, eventualmente você bater um inseticida na sua casa, em doses baixas não vai fazer mal. O problema é quem se expõe constantemente a essas substâncias. Então vamos pegar aí um trabalhador aí da agricultura ou da pecuária que se exponha com frequência a esse agente, ou um aplicador de uma dessas empresas de detetização. Então essas pessoas precisam se proteger mais porque podem vir a ter efeito tanto da cipermetrina, da paletrina, da permetrina, seja ele qual for. São todos piretroides ou piretrinas. Então, que fique claro que todo agente químico depende da concentração do agente e do tempo que o trabalhador ficou exposto àquele agente. Poeira de algodão. A poeira de algodão, veja um trabalhador exposto à intensa poeira de algodão, alguns aqui só com um pano tampando o nariz, a boca, exposto a essa poeira de origem vegetal. Será que poeira de algodão não faz nenhum mal à saúde? Sim, faz. Ela causa uma doença no pulmão chamada bicinose. Depois, se vocês quiserem procurar, procurem por bicinose e vocês vão entender o que é essa doença causada pela fibra do algodão no pulmão.
E se vocês procurarem na NR15, vamos lá novamente. Então aqui no Google Chrome, algodão. Já deu que não tem. Algodão não tem. Então tanto faz vocês procurarem pelo Google Chrome ou pelo Internet Explorer, ele vai falar que em toda a NR15 não existe a palavra algodão. Ora, então algodão não dá direito a adicional de insalubridade. Você não tem que pagar o adicional de insalubridade ao trabalhador que se expõe à poeira de algodão. Isso significa que a poeira de algodão não faz mal nenhum ao trabalhador? Não. A poeira de algodão faz mal ao trabalhador. Porém, não está definida na NR15, portanto, não faz direito ao adicional. Vamos continuar. Muito bem, vamos observar essa mineração de calcário. Aqui, explorando minério, quebrando a rocha, botando a rocha para ser triturada. E aí está um trabalhador expondo a poeira do calcário. Veja quanta poeira no ambiente. O trabalhador exposto à poeira, usando máscara, vejam, né? Uma mineração de calcário. Calcário que é muito usado aí para agricultura, né? Muito bem, vamos de novo no Google Chrome e vamos procurar ver se tem calcário. Não achou, né? Cal. Aí ele vai achar tudo que tem cal. Então, fiscal. Ó, achou cálculo. Vamos ver aqui. Cálcio. Também não achou cálcio. E o principal componente do calcário é o cálcio. É o carbonato de cálcio. Vocês podem procurar carbonato. Ó, nós achamos um carbonato. Mas de quê? De chumbo. De cálcio, você não acha. Vejam que usar a ferramenta Ctrl F vai te facilitar a buscar informações em todo documento. Muito bem. Será que então essa poeira do calcário não faz mal à saúde do trabalhador? Isso não é verdade. A poeira do calcário faz mal à saúde do trabalhador, pode causar doenças menos importantes das vias respiratórias, mas pode causar. Há uma complicação que muitas vezes essas rochas vêm com sílica, que aí sim é um agente mais insalubre, causador de maiores problemas de saúde. E aqui está o número do CAS do carbonato de cálcio. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que tem efeitos sobre a saúde. São efeitos menores, mais de irritação dos olhos, irritação das vias respiratórias. Então, o carbonato de cálcio, o calcário, não está na NR15. Portanto, o trabalhador que se expõe ao carbonato de cálcio, ao calcário, não faz jus ao adicional de insalubridade, a não ser que observe-se que há a presença de sílica acima dos limites de tolerância. Lembrando da nossa aula de legislação que o adicional de insalubridade está previsto na Constituição, está previsto na CLT, na Lei 6.514 de 77 e regulamentado pela NR15. E lá no item 15.2 diz que o exercício em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de um adicional incidente sobre o salário mínimo da região, 40% para a insalubridade de grau máximo. Então, os agentes que são de insalubridade de grau máximo, o indivíduo terá um adicional de 40% de salário mínimo na remuneração dele. Para a insalubridade de grau médio, 20%, e para a insalubridade de grau mínimo, 10% do salário mínimo. Então, que fique bem claro que a gente deve procurar se uma substância faz mal à saúde, se ela é insalubre, ou seja, se ela é nociva à saúde, não só na NR15, porque a NR15 diz apenas
as substâncias que fazem jus ao adicional. Então, nossa pesquisa, a gente sugere que primeiro se procure um número no CAS. Nós já vimos que o CAS é um instituto ligado à Sociedade Americana de Química que cadastra agentes químicos desde 1907. E todo agente químico tem um número, então, de registro no CAS. Nós vimos que o CAS já conta hoje com quase 92 milhões de substâncias químicas cadastradas no seu banco de dados. O mundo inteiro mandando informações de novos agentes sintetizados ou descobertos. Então o número do CAS é sempre uma referência. Então está aqui o número, por exemplo, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Nós vimos que as FISPs, as fichas de informação sobre produtos químicos, são obrigadas a trazer o número de CAS daquela substância química. Aqui nós estamos diante de uma ficha de um ácido clorídrico, e aqui está o número do CAS. Em qualquer lugar do mundo esse número representa ácido clorídrico, e esse número então será a nossa referência na busca, na pesquisa sobre os efeitos e os riscos de cada agente químico. Na aula passada nós explicamos que o banco de dados do CAS é mais importante para pesquisadores, para desenvolvedores de novos produtos. Haja vista que lá é um banco de dados pago, você tem um acesso restrito a quem paga para ter acesso, e também é um banco de dados enorme, com 92 milhões de substâncias. Então é mais para quem trabalha com pesquisa. E o Common Chemistry, que nós usamos agora mesmo, que é do CAS e que disponibiliza informações de cerca de 7.900 substâncias mais usadas, e que está em inglês, mas nós vimos com aquela ferramenta que nós utilizamos do tradutor do Google, tanto no Google Chrome como no Internet Explorer, nós podemos utilizar essa ferramenta para nos ajudar nessa pesquisa quando a gente não sabe entender e falar inglês. Então é importante que a gente saiba usar essa ferramenta do Common Chemistry e da tradução em inglês. Vamos ver aqui uns exemplos de substâncias que estão lá na NR15 e na NR7. Se vocês forem procurar por chumbo tetretila, vocês vão ver lá na NR7 que está prevista no quadro 1. É uma substância que você tem que dosar para o trabalhador exposto. Então você tem que fazer dosagem de chumbo nos trabalhadores expostos a chumbo tetretila. O chumbo tetretila ele era usado na gasolina, não é mais, foi proibido. Hoje ele é só encontrado na gasolina de aviação, porque o chumbo tetretila é uma substância que melhora a octanagem da gasolina, ou seja, melhora a combustão, então melhora a qualidade da gasolina. Porém é tóxico, então foi proibido, e hoje só existe em gasolina de aviação. Então vamos pegar, por exemplo, o chumbo tetretila e vamos navegar. Então vamos pegar aqui, digitar chumbo tetretila. E aí aqui nós temos na Wikipédia chumbo tetretil chumbo, chumbo tetretila, que é a mesma coisa. Vejam, essa é a página da Wikipédia em português. Vejam que tem poucas informações, mas tem aqui o número do CAS. Vamos clicar no número do CAS e aqui está o número. Vamos copiá-lo. E agora vamos lá no Common Chemistry. Então, vamos jogar o número aqui e procurar. Muito bem, aí apareceu aqui então o tetretil chumbo, né? E aqui ó, lead tetretil, se vocês quiserem pode traduzir. Mas enfim, vamos lá no link da Wikipédia. Muito bem, tá aqui. Então, chumbo tetretila da Wikipédia em inglês. Vejam
que a Wikipédia em inglês está bem mais completo do que a Wikipédia em português. Vejam, essa em português, essa em inglês. Tem mais informações, ok? E aqui vocês podem, nesse íconezinho, então, mandar traduzir. E aí foi traduzida a página. Então aqui fala, por exemplo, que foi um aditivo amplamente utilizado na gasolina desde 1920, ok? E exatamente pela intoxicação por chumbo que foi proibido essa substância. E aí na bibliografia dessa aula eu anexei um documento da Petrobras sobre gasolina de aviação que tem a presença do chumbo tetretila. Quem quiser fazer o download, pode fazer o download, que tem informações sobre a gasolina de aviação. Muito bem. Ácido clorídrico é um ácido muito utilizado aí na limpeza e em várias outras atividades. O ácido clorídrico, também conhecido como ácido muriático. Se a gente for lá na NR15, no anexo 11, existe um limite de tolerância para o ácido clorídrico, lá na tabela do anexo 11. Muito bem, então vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos lá para o Google e vamos escrever ácido clorídrico. Vamos de novo na Wikipédia. E aqui nós temos informações sobre o ácido clorídrico. A Wikipédia sempre traz o número do CAS. Então aqui, ó, vamos copiar o número do CAS. E vamos novamente jogar no Common Chemistry. E aí está, no Common Chemistry, os vários produtos que levam ácido muriático, ácido clorídrico, e o link para a Wikipédia em inglês. Então aqui está a Wikipédia em inglês, com as informações sobre ácido clorídrico. Então basta você clicar nesse íconezinho aqui, do lado da estrela, e pedir para traduzir. Traduzir, e aí então a página foi traduzida para o português, para quem tiver dificuldade de ler em inglês. Vamos agora aproveitar para mostrar como é que funciona no Internet Explorer. Vou copiar aqui o mesmo endereço dessa página Wikipédia em inglês. E vamos abrir o Internet Explorer. Lembre que para funcionar no Internet Explorer nós temos que ter pré-instalado a barra de ferramentas do Google. Essa barra de ferramentas do Google é que vai dar a opção de tradução, porque a tradução é feita pelo Google. Então vamos botar aqui o endereço da Wikipédia. Olha, veio em inglês, mas agora já apareceu aqui, ó. Esta página está em inglês. Traduzir usando a barra de ferramentas do Google. Aí você vai lá na frente e traduzir. E aí a página é traduzida. Então você pode usar tanto o Internet Explorer quanto o Google Chrome. Quem for usar o Internet Explorer tem que instalar a barra de ferramentas do Google para que ele te ofereça essa tradução. Muito bem, vamos voltar lá. Então aqui nesse slide quero que fique claro a necessidade de se conhecer o número de registro no CAS, porque através desse número de registro no CAS você vai buscar informações sobre aquele produto químico. Você pode buscar inicialmente no Common Chemistry, que é um site mais simples, e depois agora nós vamos aprofundar em sites mais completos que vão nos dar informações melhores sobre cada agente químico. Muito bem, então aqui nós vamos apresentar alguns dos principais sites de busca de informação sobre agentes químicos. Esses sites estão ligados a institutos, organizações que organizam esses agentes químicos para prestar esse tipo de informação. E infelizmente vocês vão ver que é tudo em inglês. O Brasil não tem um site muito bom
na busca de informações sobre os produtos químicos. Então aqui está o Toxinet, que é ligado à Biblioteca Americana de Medicina e ao Ministério da Saúde dos Estados Unidos. O NIOSH, que é o National Institute for Occupational Safety and Health, que é tipo a nossa Fundacentro, lá dos Estados Unidos. A OSHA, que é a Agência Americana de Saúde e Segurança do Trabalho. O HAZMAP, que é um mapa de risco, né? Hazard é risco, MAP é mapa de risco, então é um outro site de busca de informações sobre riscos químicos. O IPSC-Chain, que nós vimos agora mesmo numa busca que nós fizemos, da cipermetrina, é um dos mais completos, porque é um programa internacional, que é um internacional programa de segurança em químicos, mantido pela Organização Mundial da Saúde, pela OIT e pela UNEP, que é o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, em parceria com o Centro Canadense de Saúde e Segurança do Trabalho. O eChain Portal é um portal mantido por várias instituições e que, na verdade, ele faz buscar nesses outros, todos e em muitos outros, informações sobre um determinado agente químico. Nós usamos o eChain Portal agora mesmo. Então, o que o eChain Portal faz é buscar informações desses outros órgãos de fornecimento de informação. Ele seria mais ou menos como se fosse um Google dos produtos químicos. Então você põe lá no eChain Portal, ele sai buscando em todas as agências, órgãos, institutos de fornecimento de informação e ele traz as informações para você. Ele faz então uma meta pesquisa. E esse portal é uma colaboração então de vários institutos, a Agência Europeia de Produtos Químicos, Estados Unidos, Canadá, Japão, Conselho Internacional das Indústrias Químicas, Organização Mundial da Saúde, enfim, vários órgãos em cooperação para montar o eChain Portal, então, que é um site de busca de informação em produtos químicos, que busca informação em vários órgãos que disponibilizam essa informação sobre produto químico. A CGH, a gente não pode esquecer, que é também americana, que é a American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou seja, Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais. E nós já vimos a CGH em outras aulas. A CGH é importante na definição de limites de exposição. Nós sabemos que a NR15 nos traz informação sobre os limites de tolerância ou limites de exposição de alguns agentes, mas muitos agentes nós não temos na NR15 um limite de exposição, ou seja, um limite que possa definir uma condição de baixo risco ao trabalhador. E a NR9 nos diz que quando nós não tivermos um limite de exposição pela NR15, nós devemos buscar essa informação na ACGH. Então, a ACGH é muito importante para definir os limites de exposição para que o ambiente fique com baixo risco para aquele agente. Muito bem, vamos ver alguns aqui dos sites de busca. Aqui está o Toxinet, que é ligado ao Ministério da Saúde dos Estados Unidos e à Biblioteca Nacional de Medicina. Vamos buscar nessa Toxinet aqui outro piretroide, a permetrina, que está lá no SBP. Nós vimos a cipermetrina agora mesmo, vamos ver a permetrina lá no Toxinet. Então aqui está o Toxinet, só que nós precisamos descobrir primeiro ou o número do CAS da permetrina ou o nome da permetrina. Então vamos aqui no Google e vamos botar permetrina. Wikipédia, e aqui está o número do CAS da permetrina. Vamos copiar o número do CAS da permetrina e vamos lá no Toxinet e vamos jogar o número. Vejam, já trouxe informações baseadas no número do CAS.
E aqui a gente tem várias informações sobre permetrina. Vamos pegar esse primeiro aqui, permetrina. E aí então, aqui está informações sobre a permetrina. Então vamos traduzir. Lá no ícone, traduzir página. Muito bem, foi traduzida. E aqui nós temos efeitos sobre a saúde humana. Vamos clicar. Está carregando. Então aqui estão os efeitos sobre a saúde do ser humano. Algumas pesquisas, né, sobre os possíveis efeitos da permetrina. Aqui você pode fazer o download da ficha. Enfim, é um dos sites de busca de informação sobre agentes químicos da Biblioteca Nacional Americana de Medicina, o Toxinet. Então, Toxinet é um dos principais sites de busca de informação de agentes químicos. Muito bem, vamos voltar lá no slide. Então, nós vimos o Toxinet. Agora, informações da OSHA. Vamos pegar a OSHA e vamos botar a permetrina e depois o cloreto de vinila. Muito bem, abriu aqui a OSHA, que está ligado ao Ministério do Trabalho americano. Então a gente pode procurar por nome químico e pelo CAS. Vamos usar o CAS da permetrina. Vejam, não foi encontrado nenhum dado sobre permetrina na OSHA. Então por isso que às vezes temos que buscar em outros sites. A OSHA, que é a Agência Americana de Saúde e Segurança do Trabalho, no seu banco de dados não tem informações sobre a permetrina. E aí nós temos que buscar em outros sites. E vocês viram que lá no Toxinet nós temos bastante informações sobre a permetrina. Vamos então agora procurar pelo cloreto de vinila, que nós vimos na aula passada, que é usado na fabricação do PVC e que é muito tóxico. Então a primeira coisa é procurar o número do CAS do cloreto de vinila. Vamos lá. Vamos escrever cloreto de vinila. Abriu aqui, cloreto de vinila, Wikipédia. Está aqui a Wikipédia brasileira sobre cloreto de vinila. Veja como é pobre de informação. Não tem praticamente nada. Mas tem o número do CAS. Vamos clicar no número do CAS. Copiar o número do CAS. E vamos lá na OSHA. E vamos jogar o número do CAS aqui. Como a cloreto de vinila é uma substância reconhecidamente tóxica para os trabalhadores, aqui nós vamos encontrar informações. Então tá aqui, ó. Então vamos clicar aqui na informação. Muito bem, aí abriu aqui o vinil clorid, que é o cloreto de vinila. Vamos aqui traduzir. Muito bem, agora está traduzido, vejam bem, aqui está o número do CAS. E vejam que aqui já traz informação de que é cancerígeno, nós vimos que era cancerígeno na aula passada. Aqui tem outras informações de segurança, enfim, a possibilidade de ocorrer frostbite, nós vimos também na aula passada, pode dar fenômeno de Renault, pode dar síndrome do dedo branco, enfim. São informações sobre o cloreto de vinila. Muito bem, então conhecemos o site do Toxinet, o site da OSHA para buscar informações sobre agentes químicos. O NIOSH. NIOSH é semelhante à nossa Fundacentro, né, um instituto de pesquisa em saúde ocupacional americano. E aqui eu quero que vocês vejam o mesmo cloreto de vinila lá no site do NIOSH. Muito bem, agora no site do NIOSH nós podemos colar aqui o número do CAS do cloreto de vinila. Então já apareceu. NIOSH Pocket Guide, ou seja, guia de bolso para riscos químicos, cloreto de vinila. Vamos clicar.
Muito bem, então aqui abriu a ficha de segurança lá do NIOSH sobre o cloreto de vinila. Vamos traduzir. Vejam, está aqui o número do CAS. E aqui fala, por exemplo, sintomas: fraqueza, dor abdominal, sangramento, gastrointestinal, aumento do fígado. E nós vimos que o cloreto de vinila pode ser cancerígeno. Então está aqui, ó, potencial cancerígeno ocupacional. Então, este é mais um site de busca. E aqui é importante que vocês conheçam, então, que o NIOSH tem um guia de bolso desses riscos. Vamos voltar lá. Então tá aqui, ó, o livro de bolso dos riscos químicos. Então, NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazard. Então, esse guia de bolso de agentes químicos, o NIOSH publica, e agora nós temos ele em formato digital, tanto para Android, quanto para Windows, quanto para Apple. Então vocês podem baixar o guia de bolso do NIOSH sobre agentes químicos. Lembrando que é em inglês. O HAZMAP, depois vocês podem entrar lá e pesquisar sobre risco químico lá. É um outro site de busca sobre agentes químicos. Você pode buscar pelo agente, pela doença, enfim, tem que utilizar para verificar em quanto ele pode te ajudar. O IPCS InChain, como eu disse, é um dos maiores sites de informação sobre agentes químicos. Nós vimos agora mesmo, quando a gente foi buscar a cipermetrina do RAID, nós vimos que havia muita informação sobre a cipermetrina lá no IPCS InChain. Como nós dissemos, é uma cooperação de várias instituições importantes para fornecer informações sobre agentes químicos. Então vamos rever aquela página lá do InChain sobre cipermetrina. Tá aí, vocês lembrem que nós vimos a cipermetrina aqui, até que nós fomos no item 9.4 que mostrava os efeitos clínicos da cipermetrina. Ó, 9.4, nós falamos sobre os efeitos respiratórios, enfim. Então, o IPCS InChain é um dos grandes sites de busca de informação sobre produtos químicos. E aqui o site de meta-pesquisa do InChain Portal, que nós vimos que busca informações em vários institutos, vários órgãos de fornecimento de informação em produtos químicos, entre eles o InChain. Nós já vimos que o InChain é bastante completo, que tem informações de várias instituições, e o InChain Portal, ele busca informação em todos esses órgãos, e entre eles o InChain. Então, é mais fácil buscar no InChain Portal informações, porque vai fazer uma meta-pesquisa em todos esses institutos de fornecimento de informações sobre agentes químicos. Muito bem. Chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenha colaborado para vocês entenderem como se busca informações sobre produtos químicos. Mas nós temos que conhecer na próxima aula a FISPIC. A FISPIC, que está ligado ao GHS, é uma ficha de informação sobre produtos químicos padronizada, e é a que nós mais vamos usar no dia a dia sobre informações sobre produtos químicos. Mas nem sempre elas vão estar completas, e é por isso que vocês precisam conhecer esses outros sites mais completos de busca. Às vezes, se vocês tiverem com alguma dúvida, se algum sintoma que o trabalhador está apresentando pode estar ou não ligada àquele agente, nós temos que buscar essa informação lá naqueles sites mais completos e não só na FISPIC. A FISPIC, sem dúvida, é uma ferramenta essencial criada pelo GHS, que nós vimos o GHS na aula passada, e que é a ferramenta primária de busca de informação sobre o produto químico que o trabalhador está manipulando ou se expondo. Então, na próxima aula nós vamos trabalhar em cima da FISPIC. Bom, nesse slide eu gostaria de agradecer que muitas dessas informações foram passadas pelo capítulo de agentes químicos
do livro do professor René Mendes, que está na sua terceira edição. Essas informações sobre sites de busca estão todas no capítulo de produtos químicos, que foi escrita pelo Dr. Paulo Roberto. Então, nosso agradecimento por essas informações. Aqui eu gostaria de informar também que quem tem a segunda edição, ou quem conseguir a segunda edição, diferente da terceira, que não veio informações diretas dos agentes químicos, na segunda edição você tem um resumo bastante interessante dos principais agentes químicos ocupacionais. Então lá você tem uma divisão bastante didática dos agentes químicos, e eu utilizo bastante essa informação do livro da segunda edição do professor René Mendes. Infelizmente essa informação não está vindo mais na terceira edição, mas traz como buscar as informações sobre agentes químicos, como nós vimos nessa aula. Muito obrigado, façam críticas, façam sugestões para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse canal.